A paz do Senhor, boa tarde, obrigada pela presença. Minha irmã Letícia, Anise, o tio do meu marido, obrigada mesmo. Eu sou Leandra Freitas, imagem e semelhança do Criador. Estou aqui em nome de Jesus para mais uma live de estudo sobre como vencer gigantes, né? De William Douglas e Flávio Valvassoura, né? Um livro com inspirações das lições bíblicas, né? Da luta entre Davi e Golias. E estamos na live 9. Ontem eu não pude fazer a nossa live, mas hoje, com fé em Deus, estarei aqui, né? Estamos aqui. Amém. Desarmonia. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura. 1 Samuel 17:4. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu, e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui e lutar comigo. 1 Samuel 17:8. A partir de agora, vamos abordar alguns sentimentos e emoções que costumam imobilizar as pessoas. O problema em si nem sempre é tão grave. Às vezes, o pior problema reside dentro de nós. Alguns gigantes moram do lado de fora e outros do lado de dentro. Com frequência, as pessoas são derrotadas por causa do modo como lidam com seus desafios. Como já dissemos, o medo faz o lobo parecer maior do que ele é. Então, ao aprender a lidar com seus sentimentos, você estará vencendo os gigantes internos e se preparando para vencer também os desafios externos que surgirem pelo caminho. Neste capítulo e nos demais, vamos abordar 5 situações, os 5 Ds: desarmonia, desânimo, desespero, descrédito e desperdício de energia. Desarmonia ocorre quando você não está em equilíbrio com você mesmo e com a sua família ou equipe. Desânimo é um sentimento natural em projetos grandes ou demorados e precisa ser enfrentado com técnica, persistência e motivação. Desespero ocorre quando você deixa o medo ou as preocupações assumirem o controle da sua mente ou de sua família ou da equipe. Descrédito é a falta de confiança dos outros em você, que pode ser originada por seus erros do passado, pelo tamanho do desafio ou até mesmo por inveja. O descrédito também é utilizado por algumas pessoas para enfraquecer o adversário em uma disputa, por exemplo, nos esportes ou na política. O desperdício de energia ocorre quando você utiliza força, recursos ou tempo em pessoas ou coisas que não vão ajudá-lo a conquistar seus objetivos. Desarmonia. A desarmonia pode se manifestar de maneiras diferentes em cada pessoa, e é importante conhecer seus diversos tipos. Pessoal ou interna. Algumas pessoas não conseguem se aceitar como são, ou aceitar sua origem, as suas características, e por isso se tornam amargas. Há também aquelas que não conseguem superar as perdas e os traumas do passado, deixando que isso afete seu presente e, consequentemente, seu futuro. O passado pode ser um ótimo professor, mas não podemos aceitá-lo como um opressor. A desarmonia interna também pode se manifestar quando fazemos algo contra a nossa vontade. Ultimamente existe muita propaganda de só fazer o que se quer, mas as coisas não são bem assim. Muitas vezes temos que fazer o que é preciso, mesmo que não estejamos dispostos. Às vezes temos que passar dias longe de nossa família por causa de compromissos profissionais. Não gostamos de fazer isso, mas entendemos que é parte do nosso trabalho e aprendemos a apreciar a missão e o resultado. Por isso, tentamos ficar em harmonia com nossa tarefa. Viajar mal-humorado não seria pior?
Ou seja, é preciso aprender a lidar com as partes difíceis da jornada e, tanto quanto possível, administrar e minimizar os danos. Toda criança reclama de arrumar a cama. Alguns adultos reclamam de ter de lavar a louça ou acordar cedo. Algumas pessoas não conseguem lidar com o horário dos compromissos profissionais. Mas que adianta reclamar se essas coisas não deixarão de existir? Não se deixe afetar por pequenos geradores de desarmonia como esses. Pessoas em desarmonia interna costumam pensar o pior dos outros e trabalhar contra o time, mesmo que inconscientemente. Vivem insatisfeitas, ressentidas e infelizes. Tendem a ter pouca ou nenhuma alegria com a felicidade alheia. Desejam ser diferentes ou, no fundo, querem que todos acabem frustrados como elas. É comum se considerarem injustiçadas, com o sentimento de que o mundo está contra elas ou lhes devendo algo. O mundo, a família, o sócio, Deus, enfim, alguém precisa ser o culpado por seu infortúnio. Sem perceber, tais pessoas acabam criando a própria infelicidade. Não gostar de algo não vai mudar o fato de que esse algo deve ser feito. Por isso, o ideal é entender as tarefas, os compromissos e a realidade como fatos inevitáveis da vida e tentar ficar em harmonia com eles. Afinal, ir ao trabalho, cuidar dos filhos ou enfrentar as tarefas cotidianas será mais penoso quanto mais mal-humorado estivermos. Como lidar com isso? Dependendo da gravidade, pode ser necessário acompanhamento médico ou tratamento terapêutico. Os primeiros passos para quem tem esse tipo de problema é se aceitar como é, se perdoar, descobrir o que realmente deseja e começar a buscar essa harmonia interna que ainda não existe. Leitura de livros, aconselhamento religioso ou espiritual, coaching, mentoreamento ou acompanhamento psicológico podem ajudar muito. Se esse é o seu caso, comece essa jornada para dentro de você. Faça as pazes consigo mesmo e, em seguida, com as pessoas ao seu redor, com o mundo. Relacional. Outro caso de desarmonia é a relacional, ou seja, aquela que acontece com a família, com a equipe, com o grupo em que a pessoa está inserida. Cremos que boa parte dessa desarmonia externa é criada pela interna. Porém, às vezes o indivíduo está bem internamente, mas dá o azar ou a sorte de se envolver em uma relação difícil, seja ela conjugal, familiar, profissional ou em alguma outra área. Azar porque é trabalhoso enfrentá-la. Sorte porque é uma oportunidade de crescimento. Quando um grupo está em desarmonia, é facilmente derrotado. Como disse Jesus, um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesma se desintegrará. Marcos 3, 24 e 25. Tanto é assim que os melhores estrategistas procuram criar conflitos internos nos grupos inimigos. A sabedoria aqui está em criar união no próprio time para fortalecê-lo. A importância da liderança na harmonia do grupo. Se você pudesse escolher, preferiria fazer parte do exército de Saul ou do de Golias? Quando acontece um problema, algumas pessoas assumem a liderança e outras ficam perdidas. Saul era conhecido como líder, mas não assumiu sua responsabilidade a contento. Não foi o caso de Golias. O gigante filisteu sabia que era o soldado de maior compleição física, o campeão de seu povo, e assumiu a tarefa para a qual era o mais indicado. Quando se está em um time, é preciso aprender a chamar o jogo para si, assumir a responsabilidade, a vestir a camisa. Golias considerava como seus os problemas do seu exército e não teve medo de fazer o que tinha de ser feito. Ele até perdeu a batalha, em parte por excesso de autoconfiança, mas o fato é que ele assumiu a posição de lutar pelo seu grupo até o fim. E Saul?
Ele tinha as vantagens de ser filho de um homem rico e influente, de ser bonito e de se destacar fisicamente, pois era o mais alto que tinha entre o seu povo. Os outros chegavam apenas a seus ombros. 1 Samuel, capítulo 9, verso 2. Agora, sendo rei, poderia ter assumido a responsabilidade de lutar contra o gigante, ou ao menos deveria ter criado alguma alternativa. Contudo, por sua inércia, seu exército ficou sendo afrontado por semanas. Então, quem são seus líderes? Você segue pessoas corajosas ou covardes? Quem comanda assume suas responsabilidades ou foge delas? E você? Que tipo de líder você é? Considere sempre os motivos e os objetivos de quem está lutando. Davi e Golias demonstraram estar mais motivados do que os seus pares, e isso os levou para os lugares de maior destaque naquele ambiente. Lugares com maiores riscos, mas também com maiores prêmios. Os reis de Israel e dos filisteus acabam ofuscados. Davi e Golias assumiram o protagonismo, porque Davi assumiu as dores do seu povo. Sabia que podia contar com Deus, porque era servo, filho obediente, né? E confiava no Deus que ele servia. E Saul, o que fez? Nada. Apenas ficou de lado do monte, observando, de lá do vale, observando o exército inimigo. Foi covarde até o fim. Depois que Davi vence a luta, resgata a dignidade do povo, e aí as mulheres e os demais soldados começaram a cantar, né, festejando Davi, a sua vitória, né? Saul venceu milhares, Davi venceu 10 de milhares, né? Então, assim, todas as lutas que Davi venceu, Saul então ficava com mais raiva, com mais inveja, perseguia Davi até a morte. Tudo isso por quê? Porque ele foi inerte, porque ele foi covarde, porque ele foi apenas um rei, ele não foi um líder. Então, muitos, quando você toma a atitude certa, muitos que deveriam ter tomado, vão se levantar contra você. Provavelmente sim. Mas nunca abaixe a cabeça quando você tiver de tomar a atitude correta, desde que você não faça mal às pessoas. O correto é sempre fazer aquilo que traz bem a todos. Por isso, analise quanto há de harmonia ou desarmonia em você e no seu time. Porque você não pode ser uma pedra de tropeço, mas você tem que ser aquela pedra que acertou o alvo, que foi matar o gigante. Escolha bem o seu líder. Seja liderado por Davis, nunca por Saúl, que só pensa nas suas vaidades e seus interesses, que é corrupto e depois necessita perseguir as pessoas para que seu ego se sinta forte. E quando você se posicionar como líder, seja como Davi também. E seja leal tanto quanto foi Golias, leal até a morte. Assuma suas responsabilidades e trabalhe para que seu exército seja vencedor. Amém? Amanhã, se Deus permitir, no horário de sempre, que é das 9 ou 10 horas da noite, a gente vai estar novamente com essa live, né, com o capítulo 10. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Muitíssimo obrigada, em nome de Jesus, a todos que estavam aqui presentes, Letícia, minha irmã, Anísio, e aos que vão assistir logo depois. Muito obrigada mesmo, e é isso. Façamos o que é correto, vistamos a camisa do nosso time, né? E muitas vezes a gente precisa tomar decisões, porque os nossos líderes não são líderes o suficiente, né? E nós, enquanto líderes, devemos também pensar pelo que é certo, pelo que é justo, né? Pelo que é digno,
pelo que é valoroso, assim como está escrito em Filipenses, né? Que a gente lute pelo nosso grupo, pelos nossos liderados, para que o time saia vencedor. Amém? Um beijo a todos. Eu vou postar esse vídeo no meu canal no YouTube. Eu sou Leandra Freitas. Se essa palavra de hoje, que eu sei que é uma lição belíssima, Deus continue abençoando a vida dos autores, né, William Douglas e Flávio, para que muitos mais livros sejam inspirados por Deus na vida deles, né, e muitas vidas sejam cansadas pelo amor de Jesus. Eu agradeço a oportunidade e compartilho esse vídeo em nome de Jesus. Até a próxima.